Execução de revestimento interno em argamassa. Documentos complementares. Projeto de arquitetura. Memorial descritivo de acabamentos. Materiais necessários: argamassa para revestimento interno, cimento CP2, areia média, resina PVA. Rolo de textura alta, carrinho de mão, brocha, proteção para caixinhas de elétrica. Desempenadeira de PVC, desempenadeira de borracha, colher de pedreiro, prumo de face. Régua de alumínio, esquadro de alumínio, trena de 5 metros. Equipamentos de proteção: bota de couro, óculos de proteção, capacete, luva de borracha. Preparação da base. Toda a superfície de concreto a ser revestida deverá ser lixada com o uso de disco de desbaste. Toda a área a ser revestida deverá ser lavada com máquina de alta pressão para remoção de poeira. Deve-se aplicar uma demão de chapisco rolado em toda a área a receber o revestimento em argamassa. Execução de taliscas. Taliscas são aplicadas para garantir a planicidade e o esquadro entre as paredes. Devem partir sempre do eixo do prédio. Deve-se utilizar 2 réguas de alumínio e o esquadro para que seja feita a transferência das taliscas ao longo das paredes. Após a aplicação das taliscas inferiores, transfere-se as taliscas para a parte superior das paredes, com o uso do prumo de face. Aplicação da argamassa. Deve-se iniciar o preenchimento sempre pelos pontos entre as taliscas, para que posteriormente seja executada uma faixa nessa região. Cada pano a ser revestido deve conter no mínimo 2 faixas, para auxiliarem no sarrafeamento da argamassa. Procede-se então com o preenchimento do pano. É recomendado que a espessura aplicada nessa etapa seja igual ou superior à espessura das taliscas. Todo o pano deverá ser preenchido. Deve-se aguardar o tempo de cura da argamassa. O tempo de sarrafeamento é verificado ao toque. Quando a argamassa estiver no ponto, inicia-se o sarrafeamento com régua de alumínio, a princípio nos pontos entre as taliscas, garantindo as faixas de referência. Inicia-se o corte da argamassa com o uso de régua de alumínio, usando-se como referência as faixas pré-estabelecidas. Após o sarrafeamento, as taliscas deverão ser removidas. Os pontos que ficarem mais baixos deverão ser preenchidos com argamassa e sarrafeados posteriormente. A argamassa excedente deve ser coletada em tira de madeira e reaproveitada imediatamente. Acabamento. A desempenadeira é selecionada em função do acabamento previsto. Para paredes a receber pintura, deve-se utilizar desempenadeira de borracha. A superfície deve ser umedecida com o uso de brocha e alisada com o uso da desempenadeira, até apresentar superfície homogênea. As caixinhas de elétrica devem ser requadradas. O ambiente deve ser entregue limpo e desimpedido. Recebimento dos serviços. Deve-se conferir os serviços cruzando-se a régua de alumínio ao longo das paredes e também nos rodapés.
não há tolerância quanto à planicidade e o prumo. O esquadro é conferido com o uso do esquadro de alumínio e uma régua.